Boa noite. Boa noite. Câmara dos Deputados faz sessão para votar redução da maioridade penal. Taxistas de São Paulo protestam e pedem que vereadores proíbam o aplicativo Uber. Demora na entrega de 2 corredores de ônibus na capital provoca transtornos e reclamações. Em Washington, Dilma e Obama firmam acordos. Um deles deve facilitar a entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Europa rejeita o pedido da Grécia para prorrogar prazo no pagamento da dívida. O país está à beira do calote. Arte nas ruas. Projeto em São Paulo quer aproximar a população da música clássica. Motoristas e moradores reclamam da demora na entrega de corredores de ônibus aqui em São Paulo. As obras causam transtornos e deixam o trânsito ainda mais complicado. Hoje pela manhã encontramos alguns funcionários trabalhando nas obras do corredor de ônibus da Avenida Inajar de Souza, na Zona Norte. Elas estavam suspensas desde dezembro do ano passado. Só alguns trechos foram concluídos até agora, na obra que começou em agosto de 2013. Uma loucura. Todo dia chega atrasado no serviço por conta dessas obras, né, que não resolvem. Eu já cheguei a levar 1 hora para chegar até a ponte. Um percurso de 7, 10 minutos. Pelo caminho, há muito entulho e material de construção, e trechos inacabados. As obras para a readequação do corredor, como novos pontos e plataformas, está orçada em 170 milhões de reais. Dos 150 quilômetros de corredores de ônibus previstos, apenas 40 estão prontos, cerca de 26% das obras. E essa foi uma bandeira de campanha do prefeito Fernando Haddad, que terá pela frente mais 1 ano e meio de gestão. O que os moradores reclamam é a demora na conclusão das obras. Aqui na Avenida Inajar de Souza, por exemplo, o corredor deveria ficar pronto em agosto de 2015. Passou para o final do ano. Agora, a previsão é que ele fique pronto só em janeiro de 2016. Paulo é presidente de uma associação de moradores e diz que por causa das obras, o trânsito na avenida fica congestionado. Quando temos que sair pela manhã, saímos 1 hora antes das 6, porque depois das 6 é praticamente impossível trafegar na avenida. E no final do dia, na volta, retornamos 1 hora depois. Na extensão de cerca de 15 quilômetros, circulam 30 linhas de ônibus. Os ônibus circulam em zigue-zague na avenida. Em alguns pontos param pelo canteiro central e logo em seguida vão para o canteiro da direita ou da esquerda. Isso vira um caos de mobilidade, porque são ônibus de 18 metros de comprimento e isso dificulta muito o trânsito da avenida. No corredor da Radial Leste Itaquera serão gastos 150 milhões de reais, com entrega prevista para agosto de 2016. Já o corredor da Radial Leste 1 tem o maior valor. São 455 milhões de reais e a conclusão prevista para outubro do ano que vem. No corredor da M. Boimirim, na Zona Sul, a previsão para a conclusão das obras é dezembro deste ano, com investimento de 99 milhões de reais. Também na Zona Sul está o corredor binário Santo Amaro. O investimento total é de 48 milhões de reais, com entrega para o fim do ano. Na Avenida Luiz Carlos Berrini, ainda na Zona Sul, o prazo também foi prorrogado várias vezes. A obra está orçada em 45 milhões de reais. São 3 quilômetros e 600 metros, que ficarão prontos, segundo a Prefeitura, até o fim do ano. Apesar de fazer 6 meses que o canabidiol foi liberado pela Anvisa para o tratamento de epilepsia grave, os pacientes aqui no Brasil ainda lutam para conseguir a substância, que é um dos principais ativos da maconha. O medicamento que controla convulsões não pode ser produzido aqui no Brasil. A maior parte vem de um laboratório da Califórnia, nos Estados Unidos, e a importação custa caro. Por isso, alguns brasileiros recorrem à justiça para ter acesso ao remédio. Foi com uma liminar na justiça que Sandra conseguiu o direito de obter de graça o canabidiol. Os custos serão cobertos pela Prefeitura de Diadema, no Grande ABC, onde ela mora com a família. O remédio é para a filha Caroline, que tem 20 anos e desde os 2 sofre com mais de 15 convulsões por dia. O remédio é de Deus, porque o que ele fez à minha filha, nesses 18 anos, nenhum remédio fez. Nenhum. Ela não sorria assim, ó. Ela não olhava, ela não tinha comunicação. A solução para essas convulsões cabe numa seringa.
Aqui dentro tem canabidiol, que já pode ser usado no estado de São Paulo desde outubro do ano passado, segundo uma resolução do Conselho Regional de Medicina. Só que é só para casos de epilepsia grave, como por exemplo o da Caroline. Só que cada tubinho desse aqui custa R$1.000. Alegando burocracia na importação, a Prefeitura de Diadema decidiu fornecer o dinheiro para o medicamento, já que é mais fácil a pessoa física importar o produto. De acordo com a Prefeitura, o depósito deve ser judicial e falta ainda uma aprovação do juiz. Não estão preparados, porque a Carol é o primeiro caso. Eles não estão preparados. Burocraticamente, estão praticamente perdidos. Por se tratar de uma doença crônica grave, o governo ele custeia o tratamento. A gente precisa, uma vez que a Anvisa autoriza, se ela autorizou o uso, então que a gente consiga resolver esse trâmite burocrático aí da medicação chegar no paciente. Foi por meio de um documentário visto por milhares de pessoas na internet que o uso do canabidiol ficou conhecido também no Brasil. O vídeo, divulgado em 2012, traz a história de Anne Fisher, uma garota portadora de uma doença rara e que deixou de ter 80 convulsões semanais após o uso da substância derivada da maconha. Enquanto isso, o canabidiol que sobrou na seringa de Caroline vai acabando. A demora da utilização é uma corrida contra o tempo. Você vai ficar sempre preocupado, falar, poxa, se eu estivesse utilizando a medicação, teria um número menor de crises, isso vai interferir em qualidade de vida. Nós amamos muito ela, tudo que ela precisa a gente vai atrás, luta, porque eu sou o meio dela viver melhor. Sem eu, ela não consegue ter uma vida boa, né? Uma vida mais digna. O posto da Polícia Federal no Shopping Light, no centro de São Paulo, foi fechado hoje e a emissão de passaportes foi suspensa. Quem iria retirar o passaporte no local terá que ir até a Superintendência Regional da Polícia Federal na Lapa, zona oeste da capital. Os documentos serão encaminhados à Superintendência a partir do dia 6 de julho. Os passaportes devem ser retirados em até 90 dias, porque depois desse prazo são cancelados. Outros endereços disponíveis para retirar o documento podem ser consultados no site da Polícia Federal, dpf.gov.br. O telefone de atendimento para dúvidas em relação à emissão de passaportes é o 194. Centenas de motoristas de táxi estão concentrados em frente à Câmara Municipal, onde está sendo votado o projeto de lei que veta a utilização do aplicativo Uber na cidade de São Paulo. A repórter Sabrina Pires acompanha a votação e tem outras informações. Sabrina. Olha, Estela, a votação já está em andamento aqui, mas os vereadores têm 2 horas para discutir o tema antes da votação em si. A cada parlamentar que fala, a manifestação aqui no plenário é bastante grande. Os vereadores estão fazendo essa votação, é a primeira de 2 aqui na casa, mas essa segunda só deve mesmo acontecer em agosto, depois do recesso parlamentar. Agora, os vereadores, eles estão sofrendo uma pressão bastante grande durante todo o dia dos taxistas. Tem um outro projeto, inclusive na pauta de hoje, do vereador Salomão Pereira, do PSDB, que tenta regularizar os aplicativos de, por exemplo, de táxi como Uber, só que eles dizem que para dirigir, nesse caso, só taxista. A questão é que essa pressão está grande, os taxistas continuam aqui, só que do lado de fora, fazendo bastante barulho aqui para pressionar os vereadores e prometem parar a cidade caso o Uber possa continuar funcionando aqui em São Paulo. Eles querem proibir o aplicativo e prometem também repetir o que aconteceu, por exemplo, na França na semana passada, quando os taxistas de lá pararam as estradas, fecharam os bloqueios para os aeroportos e muita gente acabou ficando horas na estrada sem conseguir pegar o avião. Agora, os taxistas aqui de São Paulo querem repetir essa dose se não tiverem o apoio dos vereadores. Os ânimos ficaram bastante quentes durante todo o dia. Acompanhe na reportagem. Os taxistas foram para a Câmara Municipal no centro e bloquearam uma das pistas do viaduto Jacareí. O objetivo era pressionar os vereadores a aprovarem o projeto de lei que proíbe o aplicativo Uber em São Paulo.
O Uber também fez pressão, só que pela internet. Solicitou aos usuários que enviassem mensagens à Câmara contra a proposta. Segundo o aplicativo, foram mais de 200 mil mensagens. A casa não confirma o número, porque os e-mails vão para cada gabinete. Os taxistas dizem que sofrem concorrência desleal. O cliente, ele migrou para essa parte. Por quê? Porque é luxo, o carro é de luxo, dá água, dá isso, dá aquilo, mas ninguém paga taxa. Já quem apoia o aplicativo argumenta que a população deve ter poder de escolha. Mas a divergência de opiniões terminou em ovada e briga do lado de fora, após uma entrevista do movimento Brasil Livre à TV Gazeta. Durante a entrevista, os ânimos esquentaram, sobrou ovo para todo mundo. Olha só, calça, blazer aqui com ovo. Agora o pessoal diz que não vai sair daqui e não quer saber de ouvir opinião contrária. Dentro da Câmara, na galeria, representantes dos dois lados, do Uber e dos taxistas. E no plenário, o debate também ficou dividido. Nós não podemos concordar com um aplicativo totalmente ilegal, que não recolhe impostos, não paga tributo nenhum e ainda aqueles que estão sendo hoje beneficiados por essa empresa, depois deverão mover processo trabalhista, porque eles não têm garantia nenhuma. Não faz sentido a gente proibir algo que a sociedade quer. A sociedade quer debater as fórmulas de circular na cidade, quer compartilhamento de carros para reduzir o número de carros na rua e aumentar o número de pessoas, passageiros dentro dos carros. Então me parece estar contra a lógica mundial. No Twitter, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, criticou a fala da presidente Dilma sobre a delação premiada. Ontem, nos Estados Unidos, Dilma disse que não respeita delator, em referência à delação premiada do empreiteiro Ricardo Pessoa, dono da UTC. No Twitter, Joaquim Barbosa disse que nunca viu um chefe de Estado tão mal assessorado como a nossa atual presidente e que caberia à assessoria informar a Dilma que atentar contra o bom funcionamento do Poder Judiciário é crime de responsabilidade. Na delação, Ricardo Pessoa citou pelo menos 18 políticos, entre eles os ministros Edinho Silva e Aloysio Mercadante, os dois do PT, além do senador Aloysio Nunes, do PSDB. Segundo o empresário, eles teriam recebido dinheiro desviado ilegalmente da Petrobras. Nos Estados Unidos, Dilma falou sobre as acusações contra Edinho Silva e Aloysio Mercadante. Eu nunca demiti ministro ou aceitei ministro nomeados pela imprensa ou demitidos pela imprensa. E assim sendo, eu vou aguardar toda a divulgação dos fatos, toda a divulgação dos fatos, para avaliar a situação. Dilma ainda se queixou de não ter acesso ao processo. O governo brasileiro não tem acesso aos autos. Estranhamente, há um vazamento seletivo e alguns têm. Quando a gente fala em democracia, nós falamos disso. O direito de defesa das pessoas e a obrigação da prova ser formada com fundamentos e não simplesmente com ilações ou sem acesso às peças acusatórias. Isso é um tanto quanto Idade Média. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. O que a Obama tem a ver com isso lá do lado dela? Que absurdo. Pois é, a Dilma está batendo todos os recordes de falar besteira. Depois da história da mandioca, conquista nacional, das mulheres sapiens, da bola de folha de bananeira, ela me vem com esse vazamento seletivo de delação premiada. Ora bolas, as delações premiadas dizem respeito a propinas pagas em troca de vantagens em obras de estatais controladas pelo governo e seus partidos aliados. O vazamento só pode dizer sobre isso. O cara vai delatar quem? O Partido Democrata lá dos Estados Unidos? A outra coisa que ela falou, e essa é mais absurda ainda, é que ela não respeita delator, misturando alhos com bugalhos. Falou no Silvério dos Reis, o famoso delator da Inconfidência Mineira. Mas ela quis dizer que o Tiradentes é algo que possa ser comparado com os empreiteiros acusados da Lava Jato, ou ela quer considerá-los, esses empreiteiros, heróis nacionais porque ajudaram a financiar o partido dela, o PT, e a campanha dela. E a campanha de Aloysio Mercadante, etc, etc. Pior ainda, ela dizer que não respeita indefinidamente delatores, citando o caso dela que não delatou ao ser torturada. Bom, não consta que nenhum desses empreiteiros ou petroleiros esteja sendo torturado
como ela foi, pelo menos como ela disse que foi, e que disse que não delatou. Agora é bom que alguém com mais de 100 de QI explique para o presidente o seguinte: ao condenar de forma incondicional, em qualquer circunstância, alguém que tenha delatado, comete-se um tipo de erro terrível. Ninguém pode ser condenado por ter delatado, submetido à humilhação e à dor física. O que eu quero dizer é que execrar incondicionalmente delação ou delator em qualquer circunstância é justificar o ato terrível do torturador e a própria prática da tortura. Se ela não consegue entender isso, o melhor que ela pode fazer é ir embora, porque não dá para governar uma pessoa que não entende uma coisa tão elementar. Bom, eu estarei de volta aqui na sexta-feira para comentarmos direto ao assunto novamente. Até lá! Em sua delação premiada, o dono do grupo UTC, Ricardo Pessoa, afirmou que fez doações a políticos para evitar greves em obras de suas empresas. Segundo a Folha de São Paulo, Pessoa informou ter doado R$500 mil para o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, quando o ex-presidente da Força Sindical concorreu à prefeitura da capital em 2012. Pessoa disse também que doou R$200 mil em 2014 ao deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, igualmente ligado ao movimento sindical e que hoje é relator da CPI da Petrobras. Tanto Paulinho da Força quanto Luiz Sérgio afirmam que essas doações foram legais e negam que visassem evitar greves em obras da UTC. O lobista Milton Pascovitch fecha acordo de delação premiada. Ele é considerado elo entre o esquema de corrupção na Petrobras e o PT. Preso desde abril, ele agora vai para a prisão domiciliar em São Paulo com tornozeleira eletrônica. Segundo as investigações, a empresa de Pascovitch, Jump Engenheiros, pagou R$1.400 mil à consultoria do ex-ministro José Dirceu. Os pagamentos aconteceram entre 2011 e 2012, durante o julgamento do mensalão petista. Pascovitch teria pago ainda R$400 mil como parte de um imóvel comprado pelo ex-ministro. Segundo o ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco, a Jump Engenheiros era responsável por repassar propina paga pela construtora Engevix, também investigada na Operação Lava Jato. A justiça já bloqueou R$78 milhões das contas de Pascovitch. Paulistanos que estão cheios de dívidas e não conseguem pagar as contas agora podem recorrer a um serviço especializado para sair do vermelho. O Procon de São Paulo faz a intermediação para tentar acordo entre o endividado e o credor, além de dar orientação para que a situação não se repita. Ele prefere não mostrar o rosto, porque sente vergonha de como perdeu o controle das próprias contas. Diz que a dívida com 5 cartões de crédito se multiplicou nos últimos 3 anos e hoje ultrapassa os R$60 mil, mais de 30 vezes a renda da família. Como não consegue pagar as parcelas, está com o nome sujo e não encontra mais sossego. Com dívida você não consegue lazer, não consegue estudar, fazer cursos, sei lá, melhores, porque o mercado está fechado para você. Se fosse uma empresa, estaria na falência. Normalmente, quando ele compromete 70%, 80% da sua renda, ele está super endividado. Porque o ideal é que ele comprometa tão somente 30% do valor que ele dispõe mensalmente. O rapaz com quem conversamos procurou ajuda no Procon, que tem um programa para orientar de graça quem quer se organizar, honrar os compromissos, mas sozinho não encontra saída. Levou comprovantes das despesas de casa e também da renda, que vão ser analisados pelos técnicos numa planilha. O objetivo do programa é ajudar a pessoa a renegociar a dívida. Na primeira tentativa, é o Procon que procura os credores e apresenta uma proposta em nome do consumidor. Se não houver entendimento, aí é marcada uma audiência de conciliação. O resultado é que 70% dos casos
terminam em acordo. Às vezes nós conseguimos fazer acordo onde o consumidor pague entre 10% e 15% do valor que ele devia. O que o PROCON oferece não é o perdão da dívida, a busca do perdão da dívida. O que o PROCON oferece é uma renegociação da dívida dentro de bases que o consumidor possa pagar. O programa, que desde 2012 já atendeu mais de 4.500 pessoas, só não ajuda em caso de dívida com impostos, pensão alimentícia, condomínio, aluguel e prestação da casa. Todos os acordos fechados são homologados pela Justiça. E o paulistano deve preparar o bolso porque vem aí mais um aumento na conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, autorizou o reajuste para a AES Eletropaulo. Para os clientes residenciais, a alta será de pouco mais de 17%. Para as indústrias, a alta é de 11,73%. Esse reajuste começa a valer a partir de sábado e se deve a gastos extras que a Eletropaulo teve com a compra de energia. Nos últimos 2 anos, o aumento médio da tarifa de energia aqui em São Paulo foi de mais de 83%. O projeto municipal na cidade, lançado hoje, pretende aproximar a população da música clássica, do canto erudito e do balé. Quem não pode ou não consegue frequentar o Teatro Municipal pode ver os grupos nas ruas. Serão mais de 100 apresentações, todas gratuitas. O Terminal Parque Dom Pedro, no centro da capital, teve uma trilha sonora bem diferente nesta terça-feira. A apresentação dos cantores líricos do Teatro Municipal de São Paulo surpreendeu e agradou os usuários que transitavam por ali. Tá bom, muito legal. Me emocionei, até chorei. Primeira vez, devia ter mais vezes. A atração marcou o lançamento do projeto municipal na cidade e contou também com a presença dos bailarinos do tradicional balé da cidade. Entre o público, teve até quem arriscasse alguns passos, mas a maioria mesmo aproveitou para registrar tudo com o celular. Coisa linda, maravilhosa. Minhas netas estão até na academia de balé. Para incentivar desde pequenininho. Com certeza. Além de 5 grandes terminais de ônibus, o projeto também vai acontecer em diferentes igrejas e céus. A Galeria Olido, o Cemitério da Consolação e o próprio Teatro Municipal também vão receber a programação. E o melhor, tudo de graça. Até dezembro serão mais de 130 apresentações de música clássica, canto erudito e balé em diferentes pontos públicos da capital. Juntamente com a Fundação Teatro Municipal, o projeto faz parte da parceria entre as secretarias municipais da Educação, Cultura e Transportes. Às vezes a pessoa fala, não gosto de música clássica, mas não ouviu, não teve oportunidade. As pessoas mudam por essa experiência que você proporciona para elas. Agora, se elas não têm essa oportunidade, dificilmente vão poder se transformar pela arte. E se engana quem acredita que o projeto é um presente apenas para o público. Entre os artistas, a alegria parecia ainda maior. A gente fica pertinho, escuta a voz, vê o sorriso, tem a energia do público super perto, é muito gostoso. A cultura lírica que tem como que elitizada, né? Eu acho que seria muito interessante trazer para perto do público e ter essa sensação de que eles gostam muito também. O artista, ele quer isso, esse calor humano, esses olhares, os aplausos e essa expressão da alegria de cada um foi maravilhoso. As apresentações acontecerão ao longo do segundo semestre. Mais informações e a programação completa do projeto municipal na cidade estão no site teatromunicipal.org.br. Hoje tivemos mais um dia de sol em todo o estado de São Paulo e as temperaturas subiram. Aqui na capital paulista chegou a fazer 25 graus durante a tarde. Mas o tempo, deve mudar com a chegada de uma frente fria que promete chuvas. Vamos à previsão com Mariana Armentano. A frente fria que estava atuando no sul do país chega ao sudeste nesta quarta-feira. Com isso, o ar seco polar volta a atuar entre o Rio Grande do Sul e o sudoeste paranaense.
o que deixa o tempo firme polar com, no máximo, uma garoa. Com esse deslocamento do ar polar, a frente fria avança e já atinge, além do centro-norte do Paraná, os estados do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Nas outras áreas do Brasil, não temos muitas mudanças. O ar quente e seco continua predominando na região central do país e chove em boa parte da região norte e da faixa litorânea nordestina. A máxima vai aos 31 graus amanhã no Rio de Janeiro, 32 em Cuiabá e 33 em Manaus. Já no sul do Brasil, não faz mais que 22 graus em Florianópolis e 18 em Porto Alegre. Com o avanço dessa frente fria que comentamos, há previsão de chuva amanhã a qualquer hora no centro-sul e no oeste do estado e a partir da tarde aqui na faixa leste, o que inclui a Grande São Paulo. No norte paulista, o tempo segue firme e ensolarado. Chega a fazer até 30 graus em Votuporanga, 29 nas cidades de Ribeirão Preto e Araraquara. E aqui na faixa leste faz só 22 em Campinas e em Sorocaba, mas chega a fazer 27 graus em Caraguatatuba, no litoral. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada, mínima de 15 e máxima amanhã de 23, com chuvas a partir da tarde. E o tempo fica fechado na quinta-feira, quando as temperaturas ficam só entre 13 e 19 graus. Na sexta-feira, o sol aparece entre muitas nuvens, ainda há chance de chuva e a máxima prevista é de 21. A Câmara começou a votar hoje o projeto sobre a redução da maioridade penal. Antes de a sessão começar, um grupo de estudantes contrários à redução da maioridade de 18 para 16 anos fez um protesto dentro da Câmara dos Deputados. Eles gritaram palavras de ordem e criticaram a limitação de acesso às galerias do plenário. De manhã, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se reuniu com aliados antes da votação e apresentou um estudo com o impacto da redução da maioridade. Ele disse que a mudança vai ser catastrófica para o sistema penitenciário já superlotado. Com a redução da maioridade, nós teremos 40 mil jovens aproximadamente podendo ser colocados no sistema anualmente e temos a possibilidade de uma grande explosão carcerária nos próximos anos. Neste momento, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, afirmou que houve um acordo de líderes para a votação do texto. Isso significa que não deve haver obstrução. 10 parlamentares vão falar a favor da proposta e 10 vão falar contra. O texto determina a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos, como estupro, latrocínio e homicídio qualificado. E vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. A Argentina e Paraguai decidem hoje uma vaga para a decisão da Copa América. E é daqui a pouco, né, Celso? Exatamente 8h30 da noite, argentinos e paraguaios se enfrentam em Concepción, no Chile. As duas seleções já se enfrentaram na primeira fase e houve empate em 2-2. Hoje, a vitória vale vaga na final. Logo mais, Argentina e Paraguai voltam a se enfrentar nesta Copa América, mas agora valendo uma vaga na final da competição. Ramon Dias, técnico paraguaio, exaltou bastante o êxito dos treinadores argentinos no torneio. Além dele, os outros 3 comandantes semifinalistas são de lá. Porém, ele entende que o primeiro encontro entre as equipes na fase de grupos não deve ser tomado como base para este jogo. O Paraguai deve adotar uma postura mais ofensiva do que aquela que teve contra o Brasil. Talvez a agressividade possa ser a arma que o Paraguai precisa para surpreender os hermanos. Que se la lleve el que más coraje tenga. Do lado argentino, Tata Martino vai encontrando o esquema ideal para quebrar o sistema de Ramon Dias. O treinador entende que irá enfrentar uma seleção muito mais motivada. A vitória sobre o Brasil deixou os paraguaios empolgados e a possibilidade de eliminar 2 potências em uma só competição mexe com os jogadores. Por isso, Martino foi muito claro ao dizer que este é um jogo no qual a Argentina tem que aproveitar todas as chances e matar a partida. Aproveitar os momentos nossos e tratar de definir o partido. Pois é, e quem vencer o jogo de hoje encara o Chile na decisão. Chile que avançou para a final ao vencer o Peru em Santiago em noite inspirada do atacante Vargas. Veja os gols. Aos 41 minutos, o Chile marcou o primeiro gol do jogo.
Alexis Sanches fez boa jogada pela esquerda, mandou para a área e no rebote da trave, Vargas bateu chorado para fazer 1-0. Já na volta do intervalo, o Peru conseguiu empatar. Aos 15 minutos, após cruzamento de Advíncula, Medel tentou cortar, mas acabou mandando para dentro das redes. Gol contra do zagueiro chileno, 1-1. Mas a alegria dos peruanos pelo empate durou apenas 3 minutos. Após pressionar a saída de bola dos adversários, a bola caiu nos pés de Vargas, que emendou um lindo chute de fora da área. Final, Chile classificado para a final 2, Peru 1. Bom, o jogo de Argentina e Paraguai, o Paraguai chega motivado depois da vitória contra o Brasil. Já a Argentina também chega motivada. Vai ser um bom jogo. É bom jogo. A Argentina tem um favoritismo por ter Messi, por ter Tevez, por ter Di Maria, enfim, dispensa maiores apresentações. E outra motivação é que, por exemplo, o Paraguai não conquista um título de Copa América há 36 anos. A Argentina não conquista um título, qualquer título, há 22. Então, essa é a grande chance. Verdade. De favorito ao título, há uma crise repentina. É a realidade do São Paulo hoje, triste. Estela, não é para menos. Goleada para o Palmeiras, salários atrasados e time indefinido para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Realmente, o momento São Paulino não é dos melhores. O jogo de amanhã é contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Mas a derrota de domingo para o Verdão ainda é assunto por aqui. Um clássico aconteceu. Futebol, qualquer jogo, seja contra Palmeiras ou com qualquer outra equipe, está sujeito a acontecer isso. Outro assunto que predomina da partida de amanhã contra o Furacão é o atraso de salário dos jogadores. A situação está tão crítica que até quem não tem um salário considerado astronômico está de bolso vazio. A gente queria que pagasse, mas a gente deixa para a diretoria isso resolver, e acho que o profissional de verdade, ele não só joga pelo dinheiro, mas ele joga pelo amor também. A gente está tranquilo, está focado, fazendo o nosso trabalho e vamos seguir em frente com isso. Uma forma da diretoria solucionar essa pendência com seus atletas é tentar vender Rodrigo Caio para o futebol europeu. A primeira tentativa falhou. Agora, a bola da vez é repassar o meia ao Atlético de Madrid. Quanto à equipe para amanhã, ela ainda está indefinida. No treinamento desta manhã, Luiz Fabiano e Rafael Tolói, contundidos, não trabalharam entre os titulares. Paulo Henrique Ganso, depois de uma conversa dura com o treinador, sinaliza que pode estar indo para o banco de reservas. Mas a escalação do tricolor só deve acontecer amanhã, momentos antes da partida, na Arena da Baixada. Quem diria, hein, Celso? Um time estruturado igual o São Paulo. Que sempre se gabou, né, de ter uma gestão exemplar, devendo salário. Time de paz. E gerou também um certo constrangimento, porque o Pato entrou na justiça e o São Paulo quitou que estava devendo para o Pato. Só que os outros jogadores não receberam. E não dá para você dizer que o time está mal por conta da falta de salário. O Michel Bastos, por exemplo, é um dos líderes do grupo, quem tem conversado com a diretoria, e foi um dos melhores em campo contra o Palmeiras. Com certeza. Celso, muito obrigada. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. E é com você, Gamberini. Em Brasília, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e senadores do PT e do PMDB. A reforma política foi um dos temas desse encontro. Lula também pediu apoio para afastar a crise e defendeu a reeleição. O café da manhã foi na residência oficial do presidente do Senado. Lula chegou acompanhado do diretor do Instituto Lula, Paulo Okamoto, que no início do mês foi convocado pela CPI da Petrobras para explicar doações feitas ao Instituto. Durante o encontro, o ex-presidente não comentou as denúncias envolvendo seu nome, feitas em delação premiada pelo dono da UTC, Ricardo Pessoa. O presidente do Senado, Renan Calheiros, classificou o encontro como uma missão de paz. Depois da reunião, Renan falou sobre os assuntos que foram discutidos com Lula. Entre outras coisas, ele disse que não achava oportuno o fim da reeleição. Ele entende que um mandato de 4 anos é um mandato muito curto para não ter reeleição. Se fosse um mandato de 5, tudo bem, mas
Ele acha difícil a extensão dos mandatos para 5 anos. Segundo Renan, Lula defendeu o maior diálogo da presidente Dilma com os demais poderes, especialmente o legislativo. Ele acha que a presidente deveria reunir os poderes, conversar permanentemente na busca de saídas para o Brasil. Ontem, Lula se reuniu também com parlamentares do PT na Câmara e no Senado. Reconheceu que a situação do governo Dilma é preocupante e dramática e afirmou que o partido precisa ressurgir. No terceiro dia de viagem aos Estados Unidos, a presidente Dilma Rousseff reúne-se com o presidente Barack Obama e anuncia medidas na área ambiental. Acabar com o desmatamento ilegal até 2030 e investir no reflorestamento. É a primeira vez que Dilma visita o país depois do mal-estar diplomático de 2013, quando foi divulgado que os Estados Unidos espionavam informações sigilosas do Brasil. Ontem, eles jantaram na Casa Branca. Hoje, depois do encontro privado em declaração conjunta à imprensa, Dilma disse que assinou compromisso com Obama com a intenção de reduzir as emissões de gases que provocam o aquecimento global e se comprometeu a restaurar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. O desmatamento legal zero até 2030. Dilma destacou ainda a parceria que facilita a entrada de brasileiros nos Estados Unidos. O acordo permite que brasileiros que viajam com frequência ao país entrem sem passar por fila de imigração. No entanto, a obrigatoriedade do visto está mantida. Por fim, Dilma ressaltou a importância da reaproximação dos Estados Unidos com Cuba. Quero reconhecer a importância desse ato para toda a América Latina e para a paz mundial também. Já Obama afirmou que o Brasil e Estados Unidos são parceiros naturais. Segundo ele, desde que assumiu a presidência, as exportações do país para o Brasil aumentaram mais de 50%. Ele destacou ainda que a parceria pode aumentar em infraestrutura, ciência e educação, defesa, energia e na luta contra a mudança climática. E no encontro com Obama, Dilma disse que confia no presidente americano e deu por superada a crise causada pelas revelações de espionagem. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise dos resultados práticos dessa visita da presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Para falar da repercussão internacional da visita de Dilma e ministros aos Estados Unidos, entrevisto hoje o cientista político José Augusto Guilhom Albuquerque, professor titular de Relações Internacionais da USP. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Bom, professor, há mais ou menos 1 ano e meio, a presidente Dilma exibiu assim, para a comunidade internacional, não apenas para os brasileiros, a indignação que ela ficou pela invasão da correspondência dela, telefonemas, por aquele trabalho de espionagem da Agência de Segurança Nacional americana. E cancelou uma viagem que ela ia ter de encontro com o presidente Obama. Passado esse tempo, lá estão os dois no maior clima, tudo numa boa, muito alegres e alguns acordos acontecendo. Dilma se impôs na exigência de respeito à independência e autonomia do Brasil, ou se conformou que não há no mundo o que possa fazer os Estados Unidos abandonar essa postura de espionagem costumeira? Isso não vai acontecer. Nenhuma grande potência abre mão desse tipo de ação em relação mesmo aos seus mais próximos aliados. Essa indignação que ela mostrou, todos os países mostraram. Angela Merkel, por exemplo, ela ficou furiosa, mas ao mesmo tempo ela reconheceu que ela também espiona os Estados Unidos. E a mesma coisa acontece com a França, etc. Então, uma coisa é um gesto diplomático de indignação, etc, etc. Outra coisa é fazer isso interferir nos interesses nacionais. E você há de convir que hoje nós temos 2 grandes países com os quais nós temos uma relação de dependência muito grande e que são fundamentais para a nossa economia e são fundamentais para a nossa sobrevivência como país independente também, que é a China e os Estados Unidos. Então, é impossível você romper com um desses 2 países, especialmente com os Estados Unidos, que tem uma tradição de mais de um século de relação privilegiada com o Brasil, né? Não tem sentido isso, misturar as 2 coisas. Agora, no dia seguinte à chegada da presidente Dilma aos Estados Unidos, o Washington Post fez um editorial com o título "Um retrocesso no Brasil". Uma visita como essa da presidente Dilma convence investidores estrangeiros, não obstante, a
aqui seja pública, a baixa popularidade dela, os índices, né, tão precários de aprovação do governo dela, sem falar nos indicadores da economia que vão mal. E, além de tudo, as denúncias de corrupção que chegam tão perto da presidente, de ministros e até do ex-presidente Lula. Isso pode, de alguma forma, afetar as intenções de investidores ou eles não são sensíveis a esse tipo de fato, esses fatos todos que eu citei? São totalmente sensíveis. É por essa razão que se temia tanto que a Petrobras perdesse o grau de investimento. E o Brasil está quase alcançando essa mesma posição. Mas o senhor acha que Dilma pode conseguir alguma coisa interessante para o Brasil? Ou seja, essa sensibilidade de investidores não impeça a relação comercial? Não. Na verdade, eu tenho acompanhado a imprensa internacional e também analistas de fora, acadêmicos, etc. E há um certo consenso de que a coisa positiva é que tenha havido a visita. Pelo menos se quebrou esse gelo. Mas não há nenhuma expectativa de que isso possa reverter. E, por outro lado, para que isso pudesse reverter numa visita presidencial, teria que haver uma preparação muito grande, quer dizer, de antemão estudar o assunto, se preparar para o que vai resolver. Uma decisão como essa sobre o desmatamento foi tomada hoje ou ontem. Quer dizer, coisas como essa têm que ser preparadas de antemão. A questão climática, por exemplo, ela é muito importante e os Estados Unidos e a China estão muito interessados. E o Brasil é um outro país que, porque ele é bastante, digamos, positivo nessa questão climática, quer ser ouvido. Só que o Brasil não tem ainda uma posição sobre esse assunto, entende? Então, se você não prepara algo desse, você fica à mercê dos acontecimentos de última hora, né? Bom, trazendo aqui para o centro do poder interno. Vamos falar do Congresso Nacional. A reforma política já passou pela Câmara, já encaminhada para o Senado. Eu vi um comentário do senhor, que isso não é propriamente uma reforma política, mas sim um conjunto de emendas pontuais, e o senhor usou o termo oportunistas. O que o senhor quis dizer com isso, professor? Olha, eu quis dizer que o Congresso está numa situação de credibilidade muito baixa, né? Desde 2013, que há uma manifestação popular bastante clara de um pouco no sentido de repudiar a maneira como o representado, nós, o povo, somos tratados pelo Congresso, né? E existe de um lado uma pressão do judiciário, um ativismo judiciário que tenta tomar prerrogativas do Congresso. De outro lado, existe essa pressão hegemônica do PT e do governo em cima do Congresso, e que é maltratado pelo governo e tratado como se fosse um bando de ladrões. Esses são os 300 picaretas que o Lula se referiu, e isso faz com que o Congresso, numa situação como essa, tente aproveitar essa situação para, digamos, reforçar sua posição no sistema político. Então, quase todas as medidas que foram tomadas são medidas que beneficiam o status quo. Quer dizer, reforço das comodidades, exatamente, daquilo que os garante, é isso? Das benesses que se tem, etc. E, por exemplo, esse aumento súbito de mais um ano de mandato para todo mundo, entendeu? Imagina 10 anos no Senado, coisas assim. Então, agora, ainda bem que o pior não aconteceu, né? O que é o pior? Seria essa mudança para o tal distritão, né? Que aí acabaria de vez com a relação entre o representante e o representado. Você teria uma série de pessoas que não têm nenhum vínculo com seus representados e que estariam sendo escolhidos de uma maneira a peso de ouro, né? Você imagina você conseguir um eleitorado, você disputar com um eleitorado de 25 milhões de habitantes, né? Bom, agora para encerrar a nossa entrevista, o jornal A Gazeta mostrou a atuação do presidente Lula. Na ausência da presidente Dilma, ele foi a Brasília e está tendo ali um trabalho de articulação política com as figuras mais representativas, tanto do próprio governo como do Congresso Nacional e dos partidos. Como é que o senhor avalia, analisa esse protagonismo político de Lula agora? Acho que, em primeiro lugar, é um ato de desespero, né? Porque ele contava que, na pior das hipóteses,
a Dilma conseguisse entregar um governo que ele pudesse, fazendo concertos, etc., ser eleito, né? Ou então que o seu fracasso fosse um fracasso que permitisse que ele viesse consertar tudo. Mas não é isso que está acontecendo. Quer dizer, ela vai entregar, se chegar até o fim do mandato, um Brasil que está mais ou menos se arrastando no chão, né? É impossível que alguém que represente de longe esse governo consiga, a não ser que haja uma divisão muito forte, muito grande das oposições. Agradeço muito sua entrevista, professor. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Gamberini. Moradores de vilas de São Paulo conseguiram uma liminar na justiça para manter os portões fechando as entradas. Em março, a prefeitura determinou que o trânsito de pedestres não podia ser interrompido nas vilas. Nesta rua sem saída, na Lapa, Zona Oeste, são 14 sobrados. Aqui, um portão com arames farpados limita a entrada de carros e pedestres desde 2006. Os moradores decidiram bloquear o acesso depois de casos de roubos, furtos e até sequestro relâmpago. Se tivesse o portão, com certeza eles não teriam entrado, porque a gente teria conseguido fechar antes que eles pudessem ter acesso aqui dentro, né? Por 9 anos, o portão foi controlado exclusivamente pelos moradores. Até março, quando a prefeitura passou a exigir a remoção dos bloqueios nas chamadas vilas residenciais, com base em uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou inconstitucional o fechamento das ruas na capital. A prefeitura identificou 678 vilas como essa e intimou os moradores a cumprir a decisão judicial de dar acesso aos pedestres pela calçada. Nesse caso, foi a mesma coisa. Aqui esse portão ficou sem funcionar por quase um mês, até que o advogado dos moradores conseguiu na justiça, em nome da segurança, que ele voltasse a ficar fechado. Até a recolocação dele através do mandato de segurança, a gente passou dias aí muito complicados, né? Noites em claro. Se não tem o portão, eles não podem ficar aqui fora. Só dentro de casa. Então, eu acho que isso é muito importante. E fora as pessoas que entram para pedir coisa. Para mim é uma segurança, né? É mínimo, mas é uma segurança que ajuda muito. Os moradores argumentam que, mesmo sem o portão, dificilmente policiais fazem ronda dentro de vilas e questionam os motivos para a circulação de pessoas estranhas num espaço onde não há saída e só tem casas. A questão foi levantada pelo Ministério Público de São Paulo, que alegou desrespeito ao direito de ir e vir. Até agora, a prefeitura decidiu permitir portões instalados em ruas que já tinham autorização antes de agosto de 2014. Os bloqueios não podem avançar em áreas públicas e têm de liberar o acesso aos pedestres. Em algumas vilas, como esta na Lapa, o bloqueio completo está amparado por uma liminar que pode perder validade a qualquer momento. Estamos aguardando uma nova legislação para o fechamento de vila, né, por parte da prefeitura do município, né? Então, enquanto ela não ficar pronta ou enquanto não for revogada a nossa ação, a cada dia fechado é uma noite bem dormida, né? Voltamos a falar sobre a votação do projeto de lei que veta a utilização do aplicativo Uber na cidade de São Paulo. A repórter Sabrina Pires acompanha. Sabrina. Olha, Estela, os vereadores, depois de tanta pressão, votaram por 48 votos a 1 pela proibição desse aplicativo Uber aqui na cidade de São Paulo. Essa é a primeira votação de 2 que devem acontecer aqui na casa, mas essa segunda votação só deve acontecer realmente no segundo semestre, em agosto, depois que os vereadores voltarem do recesso parlamentar, porque a primeira votação para a segunda precisa ter um intervalo de 48 horas. E eles devem votar a lei de diretrizes orçamentárias, está na pauta de hoje, entre hoje e amanhã, e assim que essa lei é votada, eles já entram em recesso parlamentar. Portanto, em primeira votação, o aplicativo Uber proibido aqui na capital paulista. Voltamos ao estúdio. A Grécia não pagou a dívida com o Fundo Monetário Internacional, que vencia hoje, e pediu ao Eurogrupo um novo plano de resgate com reestruturação da dívida em 2 anos. Mas os ministros do Bloco Europeu rejeitaram a proposta. O gabinete do primeiro-ministro Alexis Tsipras apresentou uma proposta para um acordo de 2 anos com o Fundo de Resgate da Zona do Euro, com o objetivo de cobrir as necessidades financeiras do país. Os ministros da Zona do Euro fizeram uma teleconferência de urgência e decidiram não liberar o dinheiro para o pagamento ao FMI.
A Grécia deve enviar nova proposta amanhã. A chanceler alemã Angela Merkel já havia dito que seu governo não vai negociar antes do referendo de domingo na Grécia. A Alemanha é a principal credora de Atenas. Os gregos vão às urnas para decidir se aceitam ou não as exigências de austeridade dos credores internacionais para que a ajuda financeira seja concedida. Milhares de pessoas participaram de uma manifestação em Atenas pedindo que a população vote sim às exigências dos credores e a Grécia não seja obrigada a deixar a zona do euro. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vejam vocês que não é só a Grécia que está mal de finanças. Vocês com certeza já ouviram falar de Porto Rico. Pois é uma ilha do Caribe que está agora à beira da falência. Uma falência econômica e não política ou institucional. Porto Rico não tem dinheiro para pagar a dívida pública. É um território de propriedade dos Estados Unidos. Não possui nem 4 milhões de habitantes, mas tem uma dívida de no mínimo 70 bilhões de dólares. É praticamente a mesma quantia do PIB interno. Porto Rico foi descoberta bem no finzinho do século XV por Cristóvão Colombo. Durante 4 séculos foi uma colônia espanhola. Mudou de dono em 1898, quando os Estados Unidos e a Espanha travaram uma rápida guerra. Os americanos, obviamente, levaram a melhor. O governo americano, então, recebeu como indenização não apenas Porto Rico, mas também Cuba, no Caribe, e as Filipinas, no Pacífico. Hoje, a pequena ilha americana é bem mais rica do que os vizinhos de Caribe, mas é bem mais pobre que um estado americano. Feitas as contas, em 3 plebiscitos, os eleitores de Porto Rico preferiram se manter como território. Eles pagam menos impostos e têm vantagens comerciais. Em compensação, não elegem deputados e senadores que os representem no Congresso americano. Acontece que Porto Rico gasta mais do que arrecada, mais ou menos como era no Brasil no ano passado. Só um exemplo. As escolas têm hoje 40% a menos de alunos, mas têm 10% a mais de professores. E a dívida agora ficou muito grande para fazer um ajuste fiscal. A lei americana permite que municípios peçam concordata e paguem devagarinho aos bancos credores. Mas os estados não podem fazer isso. Eles têm o direito de recorrer, não têm o direito de recorrer aos bancos. E para efeito de dívida, Porto Rico é comparado a um estado. A dívida porto-riquenha é um problema interno dos americanos. Mas se a ilha quebrar, ela afastará os investidores que são responsáveis pelo dinamismo do seu imenso parque industrial. É assim que o mundo gira. Boa noite. Um avião militar da Indonésia caiu sobre uma área residencial logo depois de decolar. Mais de 100 pessoas morreram no acidente. O aparelho Hércules, com 113 pessoas a bordo, levantou voo da base de Medan, no norte da ilha de Sumatra, com destino a uma outra ilha da Indonésia. A imprensa local relata que o piloto chegou a pedir para voltar à base porque estava com problemas técnicos. Testemunhas dizem ter visto uma explosão antes da queda sobre várias casas e um hotel, apenas 5 quilômetros de distância da base. Ainda não se sabe quantas pessoas em terra foram atingidas. O porta-voz do Exército declarou que a manutenção do aparelho estava em dia. A Indonésia já teve pelo menos 10 acidentes aéreos graves nos últimos 10 anos. O grupo extremista Estado Islâmico decapitou 2 mulheres na Síria acusadas de feitiçaria. Já houve casos de mulheres mortas por apedrejamento acusadas de adultério. Esta é a primeira vez que surge a informação de que o Estado Islâmico decapitou mulheres. A Organização Mundial da Saúde certificou Cuba como o primeiro país do mundo a ter eliminado a transmissão de sífilis e do vírus da AIDS entre mãe e filho. Em 2013, apenas 2 bebês nasceram com HIV em Cuba e outros 3 com sífilis congênita. Um japonês de 71 anos coloca fogo no corpo e morre dentro do trem-bala de alta velocidade perto de Tóquio. Uma passageira também morreu e 26 pessoas ficaram feridas. O trem-bala saiu da estação central de Tóquio com destino a Osaka, com cerca de 1.000 passageiros. O suicida estava no primeiro vagão. Testemunhas contam que ele tinha uma garrafa com gasolina, que jogou sobre os assentos e depois sobre si mesmo, e usou um isqueiro para colocar fogo. A fumaça intoxicou várias pessoas. Uma passageira também morreu, mas a causa ainda não foi oficialmente confirmada.
O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Até lá e boa noite. A máquina captura a coreógrafa Débora Coker. Hoje, 11h30 da noite.